Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano, nós estamos aqui na nossa leitura do Evangelho de Lucas. Hoje, no capítulo 17, vamos ler do verso 11 ao 19, onde fala da cura de 10 leprosos. A cura de 10 leprosos. E pela fé, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã declarar sobre a sua vida a cura de todas as doenças, de todos os males que estiverem sobre a sua vida, tá bom? Olha, se você conhece alguém que está doente, que está sofrendo com problemas de saúde, eu quero que você compartilhe essa mensagem com essa pessoa, porque ao final da nossa leitura de hoje, eu vou realizar um clamor pela cura, tá? Porque o Senhor é o Deus que nos cura de todas as enfermidades, como diz o Salmo de número 103, tá bom? Outra coisa, se inscreva no canal aí se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, envie os seus comentários. Tem alguém que você conhece que está no hospital, que está doente? Coloque o nome dessa pessoa aqui para a gente orar pela vida dela, tá bom? Vamos então aqui à nossa leitura de hoje. Diz assim, olha lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então vamos lá. Por que eles ficaram de longe? Porque os leprosos não podiam se aproximar das pessoas. Aliás, havia um lugar isolado somente para os leprosos. O máximo que ele tinha autorização para se aproximar de alguém era uma distância de aproximadamente 100 metros. Por isso, esses homens ficaram de longe. E o clamor deles foi: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então vamos lá. Jesus, eles clamaram por cura, pediram a compaixão do Senhor ali, a favor da vida deles. Jesus não orou por eles. Jesus não disse, olha, vocês estão curados. Não. O que Jesus disse? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Naquela época, o sacerdote era uma espécie, vamos dizer assim, de médico para diagnosticar ali. Eles eram os que diagnosticavam, porque nem toda doença era uma lepra. Às vezes é um problema na pele, mas era ele quem clinicamente dizia, ó, isso é lepra ou não é lepra. Então a pessoa era isolada, se aquele problema melhorava, ela voltava ao sacerdote, que olhava ali aquela mudança na pele da pessoa e declarava se era ou se não era lepra. Em caso de lepra, ela teria que ser isolada, pois a lepra era uma doença altamente contagiosa, perigosa. Quando Jesus manda eles mostrarem para o sacerdote e eles obedecem, eles vão no caminho, veja bem, no caminho o Senhor, o Deus, opera ali o milagre. Olha o que diz o verso 15, olha, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, tá? Este era samaritano. Então vamos lá, vamos entender aqui o que o Espírito Santo está falando ao nosso coração nessa manhã, tá? Então vamos entender, olha, é importante entendermos, indo eles, essa palavra indo eles, sabe quando é que o milagre acontece? É quando nós obedecemos, sabe quando Deus, ele dá uma direção para a gente. Normalmente essa direção, ela vai sendo dada em etapas. Ele normalmente não vai te mostrar o fim, ele vai te mostrar o caminho, tá? Hoje você dá um passo, depois que você der aquele passo, ele vai te mostrar o outro passo.
Por exemplo, quando ele disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, né, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então veja bem, primeiro ele tinha que sair. O próximo passo, aí Deus ia mostrando para ele. Vamos entender, é assim que o Senhor, normalmente, ele age em nossa vida. Tá? Então ele diz assim, olha, faz isso, aí depois ele vai dizer, agora isso. Por quê? Porque é um caminho de confiança em Deus, de obediência ao Senhor que nós temos que trilhar. O milagre não aconteceu ali naquele momento que eles se encontraram com Jesus. Foi indo eles. Quem sabe é isso que você precisa nesse momento. É ir, é crer, tá? É agir, ainda que o milagre ainda não tenha acontecido, mas é você agir pela fé. Agir como se o milagre já aconteceu. É ou não é? De repente você tem um familiar no vício, de repente você está enfrentando um problema de saúde, de repente você está com uma situação financeira difícil. É você agir não de acordo com o problema, mas de acordo com o milagre, ainda que este não seja ainda visível aos seus olhos. Eles foram, ainda que o milagre não havia acontecido ali imediatamente, foi no caminho. Então vamos seguir a leitura, olha lá. Ele se prostrou, né, com o rosto em terra, agradecendo a Jesus. Essa palavra, porque este era samaritano, é porque samaritanos não se davam com o judeu. O judeu não se dava com o samaritano. Por meio de, religiosamente, politicamente, havia um grande problema entre eles. Tá? Mas Jesus, querido, veio para quebrar os muros de separação e construir as pontes de união. E aqueles que são de Jesus também estamos aqui hoje, não para levantar muros que nos separem, mas sim construir pontes que venham nos unir, tá? Mesmo que tenhamos que ceder, e aqui me chama a atenção a atitude de Jesus, porque se você observar agora o verso 17, olha só, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja que importante, Jesus diz assim, ó, não eram 10? Cadê os outros? Por que só um veio para agradecer? Aqui eu queria falar de duas coisas importantes. Primeiro, a importância de ser grato. A gratidão é uma coisa muito importante. A gratidão a Deus, a gratidão à vida, a gratidão às pessoas. Quando Jesus está ali diante de uma multidão de 5.000 pessoas e o que tem nas mãos é 5 pães e 2 peixes, ele não reclama. Ele não diz, mas essa miséria que eu tenho aqui. Não, ele agradece. A gratidão é algo muito importante em nossa vida. Por exemplo, um filho, ele pode ser grato ao pai, mesmo que este tenha sido rígido, mesmo que esse tenha educado vamos dizer, com a vara, ele pode ser grato ao pai por haver educado, ou ele pode ser alguém que tenha amargura no coração e que veja aquilo como uma agressão, né? Uma falta de amor, e nós precisamos ver qual é a forma que nós temos vivido a nossa vida. Não tem nada melhor do que ter um coração cheio de gratidão. Olhe para as coisas boas, sempre há coisas boas. Se você teve um relacionamento ruim, seja de pai, filho, marido, mulher, mas não tem coisas boas também? Seja grato pelas coisas boas, tá bom? Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Agora, o outro ponto que eu quero falar é a atitude de Jesus. Porque eu pergunto, será que o Senhor Jesus não sabia que somente um voltaria para agradecer? É óbvio que ele sabia, mas mesmo assim ele estendeu o seu favor para todos, mesmo sabendo que 9, a maioria, ia ser ingrato, mesmo assim ele curou os 10. E isso é uma lição muito importante para nós, porque é assim que nós temos que agir. E nós observamos que, embora
o Senhor Jesus tenha dito, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro, mas mesmo assim Jesus não fica machucado, ferido por causa da ingratidão daqueles 9. Tá? Nós não podemos parar a nossa vida, nem sujar o nosso coração por causa da ingratidão de alguém. E nós não devemos fazer para as pessoas as coisas só porque elas vão nos pagar com um agradecimento. Não, porque se Jesus fosse fazer só com o propósito de receber em troca a gratidão, ele não curaria a todos, ele curaria só um, aquele que voltou. Porque ele sabia de todas as coisas. Ele já sabia que somente um voltaria, mas mesmo assim ele o fez para todos, assim como o Senhor quer que a gente faça para todos, tá? Não seja grato somente com quem você acredita que vai ser agradecido com você, não. Seja grato até com aquela pessoa que você sabe, ela não vai te agradecer, mas você vai ser como Jesus. É tão bom a gente ser como Jesus. Eu desafio você hoje a ser como Jesus. Esse é um desafio para mim e para você. Vamos ser como Jesus? Ser gratos até para com aqueles que a gente talvez pense, esse aí dificilmente vai me agradecer, mas não importa, eu vou fazer a minha parte. E o mais interessante, o mais importante dessa história é o que Jesus disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Ele não somente foi curado, que já é um grande milagre, mas ele recebeu o maior de todos os milagres, que é a salvação eterna, que é a salvação dos seus pecados. Glória a Deus. Que hoje o Senhor, ele traga cura para o seu coração. Quem sabe você não está numa situação talvez doente fisicamente, porque guardou uma ingratidão no seu coração. Porque foi ferido por alguém que foi ingrato com você. Não é? Quem sabe? Hoje o Senhor está falando do seu coração e ele está trazendo cura para você. A ingratidão, quando causa uma ferida, ela faz como a lepra, né? Porque a pessoa, quando ela foi ferida por uma ingratidão, assim como a lepra que contamina, a pessoa também ela acaba falando dos outros. Olha, fulano fez assim comigo, ela fez assim comigo, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, o fulano, meu amigo, aquele. Começa a espalhar aquilo, começa a contaminar os outros com a amargura do coração dele. Então, seja grato, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus então. Você já tem o seu copo com água preparado aí? Então vamos falar com Deus. Pai querido e amado, eu quero nesse momento, nessa manhã, clamar pela cura daqueles que estão doentes. Em nome de Jesus. Eu quero clamar aqui, ó Deus, por aquele que tem um câncer, que tem a diabetes, que tem sofrido com dores de cabeça, dores de coluna, que tem sofrido, ó Deus, com problemas como a depressão, como a síndrome do pânico. Pessoas, Senhor, que trazem amarguras na alma, no coração. Talvez, Senhor, essa pessoa foi vítima de uma ingratidão e isso machucou ela. E isso tem adoecido a alma dela e o corpo também. Mas que hoje, meu Pai, a cura chegue, o milagre aconteça nessa vida, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos porque o Senhor ouviu o nosso clamor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, pela nossa casa, pela nossa família, pela saúde. Agradecemos pelas portas que se abrem em nossa vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Abençoa, Pai, esse copo com água. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Glória a Deus. Olha, que você tenha um excelente dia em nome de Jesus.